Desde quando? Desde quando, mulher, que você tá aí parada, só pensando em tomar a decisão e ainda não tomou? E não sabe se vai ter força, se vai ter coragem para tomar essa decisão, porque você tem medo. Não tenha certeza no seu coração se é a coisa certa, mas que essa situação tá te incomodando, esse lugar que você está ocupando nesse momento tá te incomodando. Ai, mas e se eu sair daqui? Será que não vai ser pior? Aqui tá ruim, mas e se eu sair daqui? Será que não fica pior? Você tá passando por um momento desse na sua vida? De indecisão, de incerteza, de impotência? Eu já passei por isso. De se sentir travada, amarrada, acorrentada. E não ter forças para sair, para pensar como que eu ia agir. Tinha força nem para pensar. Tava deixando a vida literalmente, a vida me levar. A vida leva eu. E para onde essa vida estava me levando? Então hoje eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que eu usei. Eu usei essa ferramenta tão simples, mas ela é tão simples que a gente até pensa assim, mas será que funciona mesmo? Uma coisa tão simples? Pois é, mas é no simples. É no simples que as coisas acontecem. É porque a gente fica esperando um evento, uma coisa grandiosa acontecer. E, na verdade, as coisas grandiosas estão no simples. Essa ferramenta fez com que eu tivesse clareza da situação, da gravidade que ela estava, né? Do lugar que ela estava ali na minha vida, fazendo o quê? Me levando para onde? Me causando que danos? Se ela poderia ter mudança ou não, uma transformação ou não. Então as coisas veio trazendo assim, com essa ferramenta, foi chegando clareza na minha mente. Eu fui tendo assim mais discernimento. E de uma forma tão mágica, as coisas foram caminhando para solucionar sem eu me esforçar. A própria natureza foi conduzindo. Mas a gente se debate, né? A gente se apavora. E aí batemos de frente com aquele espinho que tá ali no seu pé. Eu me recordo de uma vez, eu tava em um relacionamento que ele não tava assim me fazendo bem. E nem tava fazendo bem também a pessoa. E veio uma criança, sabe? Gente, olha, eu acho lindo, assim, observar a fala de uma criança. Uma criança fala assim, ainda não era uma adolescente, ela tinha seus 11 anos, mas ela já entendia um pouquinho das coisas. E ela via toda aquela situação, né, daquele relacionamento morto, relacionamento sem vida. E ela disse assim, isso não tá te fazendo bem, nem tá fazendo bem para essa outra pessoa. Isso aí tá, falou com a fala de criança, isso aí tá igual um espinho no pé. Quanto mais você anda, mais ele machuca. Ele vai machucando. Você vai pisando, ele vai machucando. E se você tirar esse espinho? Esse espinho, ele vai doer para você tirar. Vai doer muito. Vai machucar mais ainda. Vai abrir um buraco ali naquele lugar. Mas você vai observar que em poucos dias vai sarar. Você vai andar com firmeza novamente. Eu levei para a vida, eu trago para a vida a fala desse pré-adolescente, nessa criança ainda. Então, assim, tá com espinho aí? O espinho é a situação. Tá com uma situação que você não tá achando jeito de encarar ela? Então, você vai fazer essa ferramenta aqui, ó. Você vai usar essa ferramenta que eu usei e que trouxe clareza, trouxe força para me agir. Eu precisava agir. Porque não adianta a gente saber que tem uma solução se você não age. Nada acontece sem ação. Primeira ferramenta
é realmente você querer. Mas é o que eu disse lá no começo. Às vezes a gente tá numa situação que a gente nem sabe se quer, só sabe que ela tá incomodando. Tá incomodando muito. Eu vou dar só um exemplo aqui, tá? Por exemplo, a pessoa tá num relacionamento que ela sabe que é um relacionamento abusivo. Ela sabe que não tá fazendo bem a ela. Ela sabe que aquele relacionamento tá trazendo, tá arrastando ela para trás. Ele não tá sendo contribuição em nada para a evolução dela em todas as áreas. Mas ela tem medo. Será que é isso mesmo? Mas eu gosto dele. Ah, mas será que não me faz bem? Mas será que eu quero deixá-lo? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber ter como ferramenta é o querer. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu reconheço em mim uma pessoa bem melhor, com um potencial bem maior do que esse aqui que eu travada, sem conseguir mostrar nem o potencial, lançar o potencial para a vida, fazer o que precisa ser feito. Porque se tem uma coisa que trava o ser humano, é relacionamento abusivo. É relacionamento que suga a energia do outro, que atrasa a vida do outro. A pessoa fica fechada assim para a vida, não enxerga nada. Fica só naquela cúpula ali de problema. Então, queira, reconheça quem você é. Depois queira reencontrar com essa pessoa que você reconhece que você é. Então, a primeira ferramenta é querer. E depois você vai fazer um trabalho de cura. Como que é esse trabalho, Maria? O que é que você fez? Eu fiz uma prática que ela cura, chama-se cura interior. Ela faz uma cura interior na pessoa. Com 4 palavrinhas, que elas vai lá na raiz do problema e ela dissolve a causa. Porque muitas das vezes a pessoa está passando por uma situação e ela não sabe por que aquilo chegou na vida dela. Por que chegou um relacionamento abusivo, por que chegou isso, por que chegou aquilo. Várias situações. Existe um porquê. Então, com essa prática de cura, essas palavras mágicas, elas vão lá e limpa e desata os nós. E aí amplia o seu campo de visão. Você começa a enxergar forma de sair do problema. Vem uma pessoa que te oferece de forma assim inesperada uma oferta, enfim. Seja o problema que você estiver passando, você vai fazer a partir desse momento, desse conhecimento que eu estou compartilhando com vocês, que tá mudando a minha vida. Vem mudando a minha vida. Ho'oponopono mágico. Essa é uma ferramenta poderosíssima. Ho'oponopono mágico. Você vai pegar um japamala, que é isso daqui, ó. Nada mais, nada menos, como se fosse um rosário. Só que ele tem 8 contas, que são contas, 8 pedrinhas dessas aqui, ó. Ou melhor, 8 não, 108. 108. E você vai repetir, pegando em cada uma delas e vai falar. Exemplo. Primeira coisa que a gente precisa é se curar. Lembra que eu falei que tem coisas que a gente não lembra, não acessa, que tá lá na raiz, longe, na infância, desde o útero materno. Pois é, temos que ir longe. E essa ferramenta vai lá. Essa ferramenta acessa. Você vai falar assim, as 4 palavrinhas. Eu me chamo Maria. Não sei qual o seu nome, seu apelido, mas você vai falar o nome que você mais se conecta. Seja o nome, seja o apelido. Maria, abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Maria, abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Quando você fala, eu sinto muito, você está trazendo para você a responsabilidade. Porque enquanto você deixar a responsabilidade na mão do outro,
Você não vai sair desse problema, você não vai encontrar forças. Você precisa assumir essa responsabilidade, porque de um jeito ou de outro, você atraiu isso para sua vida. Você concorda? Lembra que eu falei que tudo tem uma origem, tá lá atrás? Você não sabe, você não lembra, você não... Mas isso também tem formas de você descobrir, de você chegar até lá e falar assim, ah, era isso daqui que me trouxe até esse momento que tá tão difícil. Pois sim, tem um livro chamado Gente que Mora Dentro da Gente. Esse livro, ele é um livro que também tem uma leitura que faz com que você acesse ao conhecimento para você ter a clareza. Por que que eu atraí um relacionamento abusivo? Por que que eu contraí dívidas? Por que, entendeu? Então, nesse livro, inclusive eu estou com ele aqui, ó. Esse livro aqui, ele traz esse conhecimento pra gente. Da criança, da sua criança interior, da sua criança que tá aí ferida, que tá travada em alguma área. Então ele fala, gente que mora dentro da gente. Por quê? Porque são várias crianças que estão se manifestando aí no seu cotidiano, no seu dia a dia hoje, e que você não tá sabendo lidar. Você não tá sabendo curar essa criança. Então, você fazendo o Ho'oponopono mágico e fazendo a leitura desse livro, você já tem duas ferramentas poderosíssimas. Você tem um foguete aí para você lançar-se, sabe? Para você seguir adiante. Soltar as âncoras da vida, as correntes. São tantas, meninas, são tantas. São tantas coisas que nos amarram no lugar. E mais difícil é quando você reconhece quem você é, reconhece o seu potencial e se vê murchando dia após dia. E eu usando simplesmente essas duas práticas da leitura desse livro para me conhecer, para ter um jeito de lidar com as causas, né, que foram plantadas na minha infância. E o Ho'oponopono, elas vêm transformando a forma como eu estou enxergando a vida. Hoje, para mim, tudo é motivo de gratidão, não de reclamação. Olha como mudou. Olha que mudança incrível. Até situações adversas que te incomoda, situações difíceis, a gente passa a olhar ela assim de um jeito mais sábio. Ei, peraí, nada acontece por acaso. Então, se está manifestando essa situação, o que que ela está querendo me ensinar, trazer de ensinamento para a minha vida? Se você olhar por esse lado, você vai ter gratidão. Você vai sentir alegria, até por aquele problema ter se manifestado na sua vida, porque você sabe que você evoluiu, você encontrou, aí você vai encontrar uma solução, atraindo o conhecimento, adquirindo e fazendo a prática, essa prática que transforma. Eu tenho vários relatos na minha vida, que eu consegui vencer com a prática dessas 4 palavrinhas. Sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Essas palavras Jesus usava. Do amor. Sinto muito. Me perdoa. Me perdoa. O perdão. Sou grata. Eu te amo. Primeira pessoa que você precisa perdoar, primeira, é você mesma. Esse livro vai te ensinar de forma tranquila, suave. E o Ho'oponopono vai lá com a varinha mágica, que ele é mágico, e limpa. De forma assim, você dorme e acorda com uma leveza. Primeira vez que eu fiz o Ho'oponopono mágico pro meu pai, eu chorei tanto.
Me veio um choro assim, um choro, porque eu não entendia, mas depois eu passei a entender. Por que daquele choro? Porque quando eu fiz para minha mãe pela primeira vez, eu chorei tanto, porque eu senti que eu tinha julgado ela demais por coisas desnecessárias. Eu precisava passar por aquela situação. Eu precisava. Enquanto eu não tinha feito Ho'oponopono, eu tava lá, achando que aquilo ali tinha sido uma coisa ruim, que ela tinha feito, que ela nananã, que era culpada, blá, 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 blá. E quando eu fiz, eu falei, nossa, eu precisava passar por isso. Meu Deus, a minha mãe foi uma ferramenta, assim, amorosa, né? Uma ferramenta amorosa de Deus. Me colocou nessa situação, naquela situação, passei por aquela situação. A minha mãe com certeza sofreu muito. Com certeza ela sofreu muito. Mas era para me ensinar, aquela situação já estava na minha vida. Tinha que acontecer. Quando eu reconheci, através do Ho'oponopono, que veio essa consciência de reconhecer, magicamente, tirei ela da culpa. Tirei ela daquele lugar de culpar ela. Passei a olhar ela com mais amor e com mais gratidão. E com isso, eu senti mais alegria. Tem vibração mais elevada do que a alegria? Faça essas duas práticas. Você vai vibrar na alegria sem nem sentir assim, nossa. E quando você vibra na alegria, minha amiga, a sua vida começa a nascer flores, começa as pessoas sentir que você tá diferente e pessoas bacanas vão se achegando e situações legais vão se aproximando de você, vai de forma suave, misteriosa. Porque com o reconhecimento, com o querer, com a prática do Ho'oponopono, com a descoberta de ferramentas, como lidar com essas crianças que tá dentro de você, você começa a sentir gratidão pela vida e começa a automaticamente sentir alegria. E sentindo alegria, as coisas começam a fluir. É simples. É simples. O que eu acho mais difícil disso tudo é querer. Você quer? Você quer mesmo? Deixa eu olhar aqui dentro do seu olho. Quer? Então faça. Faça. É tão simples. 20 minutos por dia. 20 minutinhos. Ah, mas 20 minutos eu não tenho tempo. Lembra que é 24 horas. O que é 20 minutos? Para você mudar a sua vida. Transformar, limpar. Então era isso que eu queria falar para vocês hoje, minhas amigas. E se vocês tiverem interesse na leitura desse livro aqui, eu vou deixar o link aqui logo abaixo. E aí vocês veem se vale a pena ou não praticar. E ó, adquira o japamala. Ah, mas eu não tenho japamala, eu não tenho nem o dinheiro para comprar o japamala. Pega 108 caroços de feijão, coloca na mesa e começa a contar. Vai passando de um lado pro outro, até concluir 108 caroços de feijão. Todo dia ao acordar, você faça essa prática. Para limpeza e cura. Gente, é inúmeros relatos que tem dessa prática. Tá bom? Não vale a pena ficar aí num lugar triste, amarrado, acorrentado num problema, sem se esforçar nem para saber se aquilo tem jeito se você sair ou não. Tem jeito sim, eu não saí. Muitos não saíram. Fica com essa frase. No final, tudo dá certo. Não se apavore não. Só faça. Faça, se movimente. A vida é movimento. Se você ficar estagnado, o problema cria raiz. Você já viu uma plantinha? Você deixa ela quietinha ali, ela vai criando raiz, né? O problema vai criando a raiz também. Deixar ele ali, ó, sem movimentar, sem tentar arrancar ele
E eu tô te dando as ferramentas para você tirar esse problema. Deus te ama, mulher. Acredita nisso. Se movimente. Comece a se movimentar para você ver como que Deus vai chegar assim, ó, com essa força que ele já tá aí, você não tá percebendo. Ele quer você alegre, porque Deus é alegria. Tá bom? Você gostou desse conteúdo? Te ajudou de alguma maneira? Então deixa o seu like. Quer receber mais conteúdos como esse? Que te inspira? Porque aqui, esse canal é para te inspirar. É para te inspirar, mulher. Se você quer receber mais conteúdos como esse, se inscreva no canal. Tá? Então é isso. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.